Graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Seu amigo Bispo Santos, mais uma vez aqui, contribuindo com mais uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, através dessa nossa transmissão do canal Mensageiro das Boas Notícias. Estou aqui com o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, para uma breve meditação, e ao término quero realizar uma prece por você e com você. A Bíblia fala em Atos 28, o momento após o naufrágio da partida de Paulo, juntamente com os presos, o centurião, toda a situação que o envolvia ali, até a Itália, até Roma, mas eu quero focar após todo o episódio do naufrágio, os perigos da viagem, tudo que lhe ocorrera, né? O anjo lhe apareceu, enfim. Quando Paulo ele conseguiu sobreviver aos perigos da viagem, após ali não darem crédito à sua palavra e verem que o que ele havia orientado da parte do Senhor era o que de fato iria acontecer, e muitos não acreditavam, até porque Paulo estava também na condição de preso, né, ali junto. Então, perceba que, de toda forma, o centurião veio a crer depois quando viu que tudo aquilo que Paulo falou aconteceu. Então, aqui chegando em terra firme, após o naufrágio, em Malta, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Ele viu ali, se identificou o local onde estavam, até então não conhecia, né? Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. De fato, eles enfrentavam ali mais de 15 dias de tempestade, vento forte, né? Como eu acabei de falar, os perigos que eles enfrentaram e o naufrágio, tudo procedente dos ventos fortes e do mau tempo. E navegar com mau tempo sabemos que é complicado. Porém, Deus enviou um anjo e disse para ele que nenhuma vida ali se perderia a não ser a carga e o navio, ou seja, os bens materiais. O que é mais importante para o ser humano? A sua vida ou seus bens? O próprio Senhor Jesus disse que a vida de um homem, ela não se consiste nos bens que possui. E da mesma forma, o que adianta o homem ele ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, eu não posso valorizar mais os bens materiais do que a vida. E principalmente se tratando da minha alma, da minha salvação, não é da minha vida física, e sim da minha alma. Porque a física, ela, consequentemente, ela vai uma hora expirar. Mas a alma, né, ela é eterna. Então, naquele momento, naquele ponto ali da história de Paulo, da vida de Paulo, juntamente com quem estava junto com ele navegando, Deus poupou todas as vidas por causa de Paulo. Então, perceba aqui no texto que quando ele desembarcou ali, ele foi recepcionado ali por nativos da praia, bárbaros, né, conforme está aqui no texto, e ali prepararam uma fogueira, no versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, para aquecer, né? Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque Paulo estava no meio de um grupo de presos, de pessoas que estavam ali sendo transferidas para prisões. Então, consequentemente, por ele ser um homem de Deus e estar envolvido com outros presos, né, cerca de 270, se eu não me engano agora, né? Então, Paulo, ele por sua vez, foi visto, né, confundido ou até mesmo julgado por ser um assassino, por estar junto a aqueles homens, aquelas pessoas. E, por sua vez, perceba que
Paulo, ele não esboçou nenhum comentário, nenhuma reação, não questionou aquilo que eles estavam falando, até porque eles falaram ali de modo que não se dirigiu diretamente a Paulo, mas julgou. E isso acontece também com todos nós, né? Porque muitas das vezes não analisam, não observam, não percebem as lutas que a gente está passando. Paulo acabou de vir no meio de uma situação contra os presos, de fato, criminosos, pessoas que cometeram crimes e pessoas que estavam ali presos por conta da lei, pego eles ali de acordo com seus crimes, e Paulo estava misturado no meio deles, mas havia uma obra de Deus ali. Tanto é que a ordem ali no meio do centurião, juntamente com os soldados, era matar presos para não fugir. E o centurião disse, não mate ninguém. Porque o anjo falou a Paulo que nenhuma vida se perderia, então ele ali teve temor, né, depois de tudo que estava acontecendo. Então perceba que dentro do contexto aqui, do contexto, resumidamente, o apóstolo Paulo, ele foi comparado com um assassino só pelo fato dele ter saído vivo do naufrágio, barco despedaçado, carga perdida, tempestade há mais de 15 dias ali no mar, e logo após, quando ele desembarca, que chega na ilha, e que está salvo, uma víbora, uma serpente, o fere, o pica, né? De maneira que dificilmente alguém sobreviveria, né? Desculpe. E aqui no versículo 4 diz: quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. É como se Paulo fosse para eles um bandido periculoso, um criminoso, alguém que tinha que pagar pelo que estava passando. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Imagine como que uma pessoa, após passar psicologicamente, fisicamente pelo que passou, eu não vou nem levar para o campo espiritual, mas fisicamente, psicologicamente, Paulo estava abalado. E aí acontece um novo fato, um novo acidente, porque o acidente do mar, do naufrágio, agora o acidente de uma víbora, né? E perceba que Paulo ali, ele estava tranquilo, como se não fosse nada, e sacudiu e tirou aquela víbora de sua mão. Versículo 6 diz: mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia ser ele um Deus. Então, sem o conhecimento, o entendimento de nada, julgaram e até mesmo acharam que ele poderia ser um Deus, ao mesmo tempo de assassino, um Deus, né? Então observe como é o ser humano. Acolhe de forma humanitária, né? Com singular humanidade, e logo após, por um simples erro, enquanto não tem nada que possa julgar, a pessoa ela pode ser um Deus para aquela pessoa. Mas a partir do momento que um erro acontece, ou dois erros, como no caso ele vinha de um erro e sucedeu logo outro, então é um assassino, não vale nada, é um bandido, é um criminoso. Então assim somos nós estamos expostos, sujeitos a esses tipos de julgamentos, de crítica, né? De palavras maldosas, né? De palavras com um desejo, uma pitada de maldade. Porque observe que eles esperavam, como deveria acontecer pelo fato da picada, né, que Paulo deveria inchar e cair ou morrer de repente. Só que, para desespero, né, de todos ali, por não ter presenciado algo semelhante, não aconteceu nada com Paulo. Quem morreu foi a serpente que ele jogou no fogo, né, e Paulo permaneceu ali de pé. E tudo isso com o propósito de Deus, porque logo após ficou sabido isso na ilha. Perto dali morava, num sítio, um homem que era principal da ilha, uma pessoa muito influente, chamado Públio, o qual recebeu Paulo, hospedou benignamente por 3 dias. Versículo 8, aconteceu achar enfermo
achar-se enfermo de disenteria ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Então perceba que a obra que Deus queria fazer naquela ilha, o que parecia ser o fim na chegada de Paulo de um naufrágio e também da picada da cobra, era o começo de uma grande obra que Deus ia fazer naquele lugar. Deus, para enviar um homem de Deus até ali, que estava preso, numa situação que, humanamente falando, se eu fosse pedir ao centurião e aos marinheiros, olha, desloca o barco para aquela ilha porque tem gente ali doente que Deus quer curar, eles não iam levar. Até porque eles tinham ordem para cumprir. O barco tinha um destino para chegar. Então Paulo não estava com condição nenhuma de poder pedir nada, exigir nada, desejar nada. Então Deus, para que a obra dele acontecesse, Deus fez essa tempestade chegar no mar, acontecer no mar, tufão, vento, ventania, tudo ali. E o barco se despedaçou, perderam carga, ninguém morreu, mas a obra de Deus foi feita. Deus, ele foi glorificado através da vida de Paulo, porque Paulo não era Deus, mas havia Deus na vida dele. Aquilo ali já impactou os bárbaros, todos que estavam presentes. Logo o público ficou sabendo que era usado, havia algo diferente em Paulo. Chamou ele na casa dele. Quando o pai dele foi curado, pronto, aí agora é hora de trazer todos os doentes da ilha. Versículo 9 e 10. À vista destes acontecimentos, né, se foi notório, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário. Ou seja, perdeu-se aquilo que tinha sido perdido, o barco, os bens materiais, cargas, tudo que tinha ali, que havia, mas Deus restituiu. Deus deu tudo ali, o que eles precisavam para chegar no destino. Então, moral da história, o que a gente pode aqui pegar como lição é que Deus, a obra dele é estranha. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar. Quando Deus ele manda, ele garante. Mesmo em circunstâncias difíceis, como era de Paulo. Estava numa situação ali que ele não tinha como poder exigir nada, desejar nada, não tinha liberdade para poder fazer o que quisesse. Mas Deus, com a sua obra estranha, fez acontecer tudo isso no mar para que ele chegasse em Malta e ali pessoas fossem alcançadas. Paulo ali, mais uma vez, ali, Deus manifestasse o poder dele na vida dele. E Deus poderia arrumar uma outra maneira de Paulo chegar até Malta sem ser dessa forma, mas nós não podemos questionar o que Deus faz. Talvez você está me assistindo agora, meu irmão, minha irmã, e não está entendendo nada, o porquê que as coisas para você tá assim, tudo indo de mal a pior, tá aparentemente tudo dando errado, e você diz que é uma pessoa que serve a Deus, busca a Deus, teme a Deus, congrega, é fiel, honra a Deus, mas entenda o processo. Nem sempre, quando aparentemente as coisas estão dando errado, é porque Deus, ele esqueceu da gente, ele falhou, não. Ele pode estar nos provando, ele pode estar permitindo para ver o que está no nosso coração. Então, pegue essa palavra e ore ao Senhor e veja, diante do que você está vivendo, enfrentando, passando, se Deus ele também pode estar fazendo com você o que ele fez com Paulo. E no final deu tudo certo. Deus honrou, Paulo conseguiu seguir viagem, pessoas foram abençoadas, beneficiadas, e é isso aí, a obra de Deus. Assim também somos nós. Para alguém ganhar, a gente vai ter que perder, né? Abrir mão de alguma coisa, renunciar a alguma coisa, deixar de lado, desapegar, mas Deus vai honrar. Amém? Quero orar por você e com você, você pode orar por mim. Vamos pedir a Deus para que Ele venha abençoar cada vez mais a nossa vida, nossos caminhos, nossa família, nossa casa. Ore comigo. Pai querido, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu apresento a Ti a vida desse meu irmão e dessa minha irmã que ora comigo, que ouviu essa palavra agora até o final e tomou posse daquilo que o Senhor, meu Deus, por misericórdia, entregou aqui de maneira simplificada, resumida, na revelação do que o Senhor colocou aqui diante dessa exposição. Por isso, Pai, de maneira simples, que essa palavra ela possa tocar a alma desse meu irmão, dessa minha irmã, e haja força, haja luz, haja
direcionamento da parte do Senhor, que o Senhor possa restaurar, o Senhor possa fortalecer, vivificar, libertar, renovar, que o Senhor possa, meu Deus, mandar embora tudo que tiver atrapalhando a vida dessa pessoa. Acampa os teus anjos ao redor da vida dessa pessoa, envia o teu poder até o lar, até o trabalho, abra a janela dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre tudo e sobre todos, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, te ilumine, te fortaleça, te prospere e creia que Deus é fiel e nada é em vão, tá bom? Se essa mensagem fez sentido, me ajude a poder fazer chegar ao máximo de pessoas possível. Compartilhe, comente, deixe aí o seu pedido de oração para estarmos ainda intercedendo por alguém da tua casa ou aquilo que você queira colocar em oração, e nos ajude a compartilhar essa mensagem para que chegue ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Para a edificação e para o ganho de almas. Que Deus abençoe, gratidão pela sua atenção e até a próxima mensagem. Um beijo no seu coração, um abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.